Olá, tudo bem? Karine, oi. Eu vejo aqui também a Charlene da primeira apresentação, né? Será que vocês queriam testar já a apresentação, só para a gente ver se dá certo? É, Boa noite, eu quero sim estar. vamos testar, né? Pronto. A Eu? Karine, pronto, deu certinho. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Dá para a gente ver Mas, deixa eu ver direitinho. uma coisa aqui, mas ele não abriu a tela inteira, né? Só falta clicar no botãozinho lá de isso. Do começo. Ah, beleza. Aham. Deixa eu só clicar aí para ver se dá certo. Deu? O meu aqui tá a tela inteira. Tá esperando aqui ainda um pouco. Aham. Para mim ainda não tá a tela inteira. Aqui abriu toda a tela, aham, pra mim. Tô até passando. Ó, do começo. Não foi? Não. Karine, tenta. Gente, entrei, não dei nem boa noite, já tô pedindo pra vocês testarem, mas vocês me Não, desculpem que depois imagina, a tá? gente vai pra sua. Tem horário. É, tenta nesse Vou tentar de botãozinho que tu tá novo. com o mouse quase. Aqui do começo, é, né? ne- Nesse botãozinho que você tá com o mouse quase em cima pra gente ver. Esse. Aí embaixo. Lá embaixo. Não, é porque. Ai, não, é o meu mouse, desculpa. Lá embaixo, perto ali do zoom. Tem assim Certo. Sim. comentários, aí tem algumas, e aí tem um deles que é como se fosse uma telinha de apresentação. Do lado do menos, no zoom lá embaixo. Ah, tá, peraí que o meu abriu Ó, vou de novo aqui, ó, no share, ó. Vou No enviar de teu, novo. na tela do teu PowerPoint mesmo, é, lá embaixo tem um coisinho de zoom, que é menos e mais, é do lado do menos, é o primeiro botão do lado do menos. Isso, aí. Aham. Oi? Ainda não foi a tela inteira. É, Pois, tenta agora parar eu a, a, sumiu você. É, deixa eu vou clicar ali de novo, ó. essa tela tá ficando full para ti. Pra mim, tá inteira? Então, eu acho que a tela que tu tá compartilhando não é exatamente a tela que tu tá vendo. Para o compartilhamento, então, por favor, Karine. Vou parar, vou sair aqui. Vou fechar, então, abro de novo. Melhor. Isso. Vou abrir de novo, ok. Tu consegue já deixar ela em tela cheia antes de É, compartilhar? é isso que eu vou ver aqui. É só um pouquinho. Vamos lá. Apresentação do começo. Agora eu abro aqui, porque estava sumido. Perfeito. A tela inteirinha é desse jeito que a gente vai ter que fazer. Isso, aham, porque ela tem que abrir para depois compartilhar, então. Colocar a tela inteira. Aí, eu vou te pedir, Karine, por gentileza, para tirar, para poder a Charlene testar o dela Tá, também. tá? Já tô tirando aqui. Mas é. Beleza. Ok. Mas tá perfeito. Aí a da Charlene antes da minha? Na, Ou... na ordem que eu tenho aqui, exatamente o 60, que é o da Charlene, aí depois o de Larissa. Aham, Aliás, tá. excelente seu nome, perfeito, né? Logo na sequência, Karine. Karine, Marcos, Zoraide, Sandro. Aham. Ah, então é Charlene, a Larissa, daí eu. Então é só a terceira, então. É, né? Entendi. Posso compartilhar, tentar? Por gentileza. Pamela, vendo sua mensagem aqui. Obrigada. A gente está aqui nos
testes, acho que a gente começa na hora. Mas qualquer coisa assim eu grito. Obrigada. Foi? Foi, perfeito. Também tá com a tela completa. Exatamente isso. Ok. Vou Ótimo. sair. Ok. Gente, vou ali pegar uma água que tô saindo de uma aula e cheguei assim direto, então eu vou ali pegar uma água, já estamos todos testados. Larissa, se você quiser fazer o mesmo, de testar sua apresentação, fica à vontade. Volto em um minutinho, tá? E aí, vocês estão nervosas? É só eu. Não, né? Tem que estar, né? Gente, esses É só 15 nós minutos três? me tiraram a paz. É só nós três nessa sala? Para mim É, era quatro que Desculpa, tinha vocês lá. não, conseguem ver a só minha são 3 apresentação? apresentações. Conseguimos, Só. Larissa. Aham, sistema de controle gerencial, né? Isso, Sim. É que eu tinha obrigada. olhado lá quando veio, tipo, tava o teu, daí o meu, daí eu tinha, acho O que meu tinha. era o último lá no cronograma. Então, tinha um 60 antes, não, um outro que eu vi, o 60 é o teu, né? Daí É. tava o meu, daí tava, acho que o da Larissa, mas daí de certo eles alteraram. Ah, eu. Então, o meu é o primeiro, né? É o primeiro, aham. Nossa Senhora, Então, vou 15 apresentar lá uma minutos. é de 15 minutos, então eu vou apresentar umas 7h15. Mas tem 15 minutos, aí tem um tempo para Aham. discutir, para debater. Ah, mas é legal que só tem mulheres, né? De que cidade que vocês são? Eu sou do Ceará. Ceará? Eu E também, ela mas moro em Brasília. mora em Brasília? Mas sou cearense. Conterrânea. Nervoso, né? Eu tô nervosa desde ontem. Lá o nervo dá problema, dá uns brancos, né? Pior que a gente trabalha, né? E aí é ruim de treinar, não tem tempo, Pois é. vai dar certo, vai ficar tudo Tá, em sim. paz. O Você difícil faz, já, o faz pior já mestrado, foi, né? doutorado? Eu já terminei mestrado. Eu tô pensando em ingressar no, tô tentando, né? Ingressar no doutorado. Ah, tá. E a Mais Larissa? difícil. Eu terminei o mestrado também, O mas meu acho que o também meu é por aqui. coisa de doido, né? Gente, mestrado deixa a gente maluca. Mas imagina o doutorado, que é 4 Mas anos. me disseram que o doutorado é melhor do que o mestrado. E eu É acho que mentira, Charlene. é É mentira? mentira. Eu também acho. Pronto, já caiu por terra. Foi o que me Viu? falaram, me iludiram. É Todo mundo mentira. adverte a gente que entra na pós-graduação que isso não é coisa de gente normal. E a gente vai insiste, acha que vai ser diferente. É que nem um relacionamento abusivo. Aí a gente acha que vai mudar e que com você vai ser diferente. E na verdade, não. Eu Relacionamento estava abusivo. iludida. É o típico relacionamento tóxico. Só que esse aí, já, de repente, gera frutos para você no futuro, né? Mas É. Eu vi, Mas, eu vi um meme hoje, eu fazendo doutorado, mas como é que era? Eu revoltado fazendo doutorado, depois lembro que eu sou 1% da população brasileira. Eu estou no 1% da população brasileira.
Ai, meu povo, para a gente ser bem xiita e quase britânico com o horário, a gente pode dar início? Sim. É Pode. 18h45. Pamela, tá tudo bem para você? A gente pode dar início, segmento? Claro, pode começar. Obrigada, meu bem. Gente, então sejam muito, muito, muito bem-vindos. Não sei se essa é a primeira oportunidade nos Emprades de vocês, mas é um prazer recebê-los para mais um debate, uma conversa que a gente tem aqui para a gente apresentar aí os resultados e os andamentos da pesquisa. Eu sou Larissa Amaral, sou doutoranda, mas eu defendo já próxima semana, então eu sou quase não doutoranda, mas aí achando pouco. E aí, como a gente vinha discutindo aqui antes, eu fui fazer um doutorado sanduíche e acabei, no período do sanduíche, sendo admitida em outro doutorado fora. Então, eu vou acabar acabei as disciplinas do segundo e tenho que defender o segundo. Ou seja, assim, lhe dizendo aqui do futuro, isso é coisa de maluco, mas é o que temos para hoje, né? Então, eu estou falando aqui especialmente do meu Ceará, e aí agradecer todo o pessoal da FEA USP, que sempre a gente aqui do Ceará participa com certa frequência em PRADES. Temos aqui alguns mestrados profissionais interessantes. Na minha área é acadêmico mesmo, mas eu gosto muito dessa pegada mais prática. Para dar um pouco de overview, eu falo aqui da Universidade de Fortaleza, onde eu trabalho há 11 anos e fiz esse primeiro doutorado, né, que é em administração de empresas, e a partir mais o meu background, minha atividade profissional é no direito. Eu misturo um pouquinho de gestão e direito, e aí, enfim, mistura tudo e dou aula para o curso de comércio exterior. Eu vou sugerir aqui para vocês, ainda ontem eu participei de um outro congresso, mas lá onde eu fui admitida no outro doutorado, que é lá em Portugal, na parte insular de Portugal, e foi uma proposta um tanto quanto interessante de que a gente pudesse promover um certo diálogo durante as apresentações. Então, na agenda aqui que eu recebi do próprio Emprad, eu tenho na sequência o texto da Charlene, do Marcos, do José e do Francisco José. Depois, logo na sequência, o 57, que é... Tá me perguntando aqui se eu confirmo que eu estou falando em alemão. Eu posso falar em alemão, mas não vai ser o motivo. Mas eu acho que é do próprio Zoom. Logo na sequência, desculpa, a gente tem o texto de Larissa e José Gaspar sobre o sistema de controle gerencial. E logo na sequência também, o programa de geração Paraná Digital. A recomendação que eu recebi aqui do pessoal da Emprad foi de que a gente tivesse 15 minutos de apresentação e logo na sequência 5 minutos de debate. A minha sugestão, e aí aproveitar o que a gente fez no congresso lá dos Açores ontem em Portugal, eu vou sugerir, claro que nada aqui é mandatório, de que os autores do texto 57, que é a Larissa e o José Gaspar, iniciem as perguntas para o primeiro texto que vai ser apresentado, que é o da Charlene. E que o pessoal do terceiro texto, Karine, Marcos, promova a primeira pergunta para favorecer o debate no texto da Larissa. E o a Charlene promove aí a pergunta para a apresentação da Karine, para a gente tentar promover aqui minimamente detalhes, formular uma perguntinha mesmo, só para a gente, por amor ao debate, como a gente costuma dizer no direito, né? Então, sem mais delongas, vamos lá à primeira apresentação do nosso dia aqui, 29 de agosto, na sala 1, nosso horário 18h45, que é a adoção da inovação do boletim eletrônico de ocorrência, BAO, na Polícia Civil do Ceará, aqui do meu Ceará, a partir da pandemia de Covid-19, adoção organizacional, intra-organizacional e do usuário final, em que a Charlene, o Marcos, o José e o Francisco José apresentam. Gente, fiquem à vontade. Obrigada, vou compartilhar a tela, tá? Todos vendo? Sim.
Obrigada. Boa Perfeito. noite, meu nome é Charlene. O tema desse artigo é a adoção da inovação do boletim eletrônico de ocorrência, né, na Polícia Civil do Estado do Ceará. Vamos falar de adoção organizacional, intra-organizacional e do usuário final. Os autores sou eu, o doutor professor Marcos Brau, que está presente, o professor Tigo e o professor Francisco José. Gente, não está passando. Passou. Pronto, certo. É uma pequena introdução no boletim de ocorrência. Ele iniciou em 2004, tá? Veja quem é a Eu Karine. vou pedir aqui para a Silvânia, por gentileza, mutar. Não, vou mutar aqui o seu microfone. Desculpa. Pronto, Silvânia, desculpa. Tá, vou continuar. Com 4 tipificações penais, tá? Por isso nós estamos falando de uma inovação incremental de processo, porque ele já existia antes, só que ele foi amplamente divulgado somente com o decreto 33.512 de 2020, onde foi divulgado ser possível o registro de 11 tipificações existentes, né? E no mesmo dia, foi no dia 17 de março, a Delegacia Geral, ela divulgou que essas 11 tipificações seriam possíveis registrar somente de forma online. E isso indo ao encontro do decreto anterior, que é o 33.510, de 16 de março. No mesmo mês, na verdade, no final do mês de março, nós tivemos ampliação de 11 para 18, de novembro do mesmo ano, de 2020, para 19 tipificações penais. Em 2022, no final do ano, nós tivemos 22 tipificações penais. No final de 2023, nós temos que uma delas, que é acidente de trânsito, passou a ser possível ser registrado com finalidade de boletim para DPVAT. Aqui do lado nós temos o endereço eletrônico da delegacia e o print da tela. Aqui é apenas uma pequena introdução, um pequeno sumário. Nós temos a justificativa do nosso trabalho, né, que é justamente verificar a importância da adoção dessa inovação no BEL para o trabalho dos policiais civis, que, na verdade, nós temos um número reduzido de policiais civis. E em dezembro de 2023, nós tínhamos apenas 4.111 policiais civis dos 3 cargos, delegado, escrivão e inspetor. Levando em consideração aproximadamente 9 milhões de população, nós temos uma média de aproximadamente 2.000 habitantes por policiais civis, né? O que é muito. Daí nós temos a problemática, que é saber como é que se ocorreu de fato a adoção, tanto o usuário final como o usuário dos policiais civis, a essa adoção de inovação. Nós temos o nosso referencial teórico dividido em 3 grandes assuntos, seguido da metodologia, coleta de análise e conclusão. Nos nossos 3 primeiros temas, né, nós temos os principais: segurança, com as principais fontes, que foram os decretos, estatuto, delegacia eletrônica, diário oficial. Nós temos também a adoção da inovação do setor público, que é justamente a adoção a nível organizacional e intra-organizacional. Principalmente aqui nós temos o estudo do artigo do Barbosa de Carvalho, 2022. Nós temos a adoção do usuário final, que aqui é a população. Novamente, nós temos Barbosa de Carvalho e também Diniz. A nossa metodologia de pesquisa, tá? Nossa instituição pesquisada foi a Polícia Civil do Estado do Ceará, com a pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, um estudo de caso, um estudo integrado com diferentes fontes. Aqui nós tivemos portarias, decreto, publicação, 14 entrevistas e um formulário complementar, com 591 respondentes. Essas pessoas entrevistadas foram 7 policiais civis, aí nós temos 3 escrivães, 2 inspetores e 2 delegados, de diferentes delegacias. Nós temos delegacia da capital, Fortaleza, delegacia do interior norte, delegacia do interior sul, delegacia regional e delegacia municipal. Esses policiais variam com tempo de serviço na polícia de 5 a 33 anos de polícia. Os 7 usuários são todas pessoas que já registraram o boletim de ocorrência, né? No caso, nós temos agente administrativo, fonoaudiólogo, médico, policial militar, e 2 estudantes. E os formulários, dos 591 respondentes, nós temos 231 policiais civis e 360 usuários do boletim de ocorrência, ou seja, todas as pessoas que já registraram o boletim de ocorrência. E ao lado aqui eu fiz um print de um boletim eletrônico de
de extravio de documento. Para o tratamento de dados, nós separamos em 4 categorias, perdão. A primeira categoria, inovação no serviço público da Polícia Civil. A segunda categoria, inovação dos registros do boletim de ocorrência em decorrência da Covid. A terceira categoria, a adoção intraorganizacional, né, do olhar policial civil. E a quarta categoria, a adoção da inovação do BEL dos usuários, no caso, a população. Para análise dessas 4 categorias, nós traçamos 3 pontos principais. O primeiro ponto foi necessidade de inovar a adoção organizacional do BEL e a inovação decorrente da Covid. Nesse primeiro ponto, foi analisada a categoria 1 e 2. No segundo ponto, a adoção organizacional, nós analisamos a categoria 3, e no terceiro ponto, a adoção do usuário final, nós analisamos a categoria 4. Para a primeira categoria, nós temos como resultado 3 proposições, né? A primeira, que a inovação incremental no BEL foi impulsionada, sim, pela pandemia da Covid-19. A segunda proposição, que o BEL reduziu a aglomeração nas delegacias, porém não reduziu o risco da contaminação dos policiais, pois a população não parou de ir na delegacia. E a proposição 3, que os fatores de resistência, ausentes, insuficientes na adoção organizacional do BEL foram superados pela alta influência das políticas governamentais, pouco patrocínio, baixo custo, né, da inovação, baixa presença de incerteza, alta relevância e vantagem relativa. Aqui é um quadro comparativo, no caso das entrevistas e dos formulários, onde deu para perceber que houve convergência nos resultados dos formulários e das entrevistas. Aqui, da mesma forma, sendo da categoria 2. Nosso primeiro modelo, tá? Elaborado de acordo com o modelo proposto de Barbosa e de Carvalho, né, de 2022, sendo adaptado às evidências dessa pesquisa. E aí nós temos fatores propostos por esses autores, no caso Barbosa e de Carvalho, que não foram confirmados ou alterados. No caso, eles foram retirados, ou então eles foram modificados, tanto no modelo 1 como no modelo 2. E aqui nós temos, por exemplo, características percebidas, testabilidades, que não existiu testabilidade, não foi constatado, então foi retirado do nosso modelo, tá? A adoção intra-organizacional, nós temos 2 proposições como resultado. A primeira, a proposição que na adequação da inovação aos valores e necessidades do usuário, a positividade nas características pessoais, juntamente com a predisposição pessoal para inovar, isso dos policiais civis, nós estamos falando, são fatores fundamentais para a adoção intra-organizacional no setor da segurança pública. A segunda proposição para esse ponto é que a estabilidade, no caso, a permanência do emprego, é um fator de resistência à adoção, de inovação, que é acentuado quando atrelado ao fator idade, ou seja, os servidores mais velhos. Porém, essa resistência ela pode ser rompida de acordo com as características especiais de cada servidor e as predisposições pessoais dele para inovar. E, novamente, nós temos um quadro resumo da categoria 3, tá? E aqui o nosso modelo proposto da categoria 2, onde também foi retirado os pontos que não foram constatados, tá? Também adaptado do autor Barbosa e de Carvalho. Por exemplo, não existiu ambiente propício à inovação, não existiu marketing interno, não existiu feedback da implementação, não existiu treinamento, não existiu persuasão social, assim por diante. Ponto 3, análise do usuário final, nós temos como resultado as proposições 6 e 7, a proposição 6, que é a aceitação e a satisfação do usuário final decorre da positividade dos fatores, que é a positividade da qualidade de vida e predisposição pessoal do usuário para a inovação. E a proposição 7, que os fatores ausentes, como, por exemplo, treinamento negativo, como dificuldade nas redes sociais, ou de resistência, foram superados pela positividade do BEL na qualidade de vida e predisposição pessoal do usuário. Que, novamente, um quadro resumo.
E aqui o modelo número 3, que esse modelo ele foi de elaboração própria, né? As evidências da pesquisa, não foi um modelo adaptado, e nós chegamos à conclusão que a aceitação individual, né, vai depender do quê? Da qualidade de vida fornecida por essa inovação e das características de cada pessoa. Ah, tá. Considerações finais. Como resultado da pesquisa, temos fatores determinantes para a adoção organizacional do BEL. Alta influência do ambiente, no caso, políticas do governo, pouco patrocínio e inovação, ou seja, baixo custo, baixa presença de incerteza, alta relevância das vantagens relativas. Para a adoção intraorganizacional do BEL, nós temos a adequação da inovação aos valores e necessidades dos usuários e características pessoais, no caso demográfico, experiências, valores, predisposição pessoais para inovar. Alguém está com o áudio ligado. Para a adoção do usuário final, nós temos qualidade de vida, né? Que é proporcionada por essa inovação e as preposições pessoais do usuário. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala comodidade, rapidez, agilidade, enfim. Implicações para a teoria, nós temos justamente as 7 proposições que foram explanadas e os 3 modelos apontados, tá? E para a prática nós temos justamente a importância, principalmente para gestores que buscam implementar a inovação no ambiente do trabalho da polícia. Limitação geográfica, nós estamos falando de estudo apenas no estado do Ceará. Apesar do êxito da adoção do BEL, foram evidenciados fatores que influenciaram negativamente na adoção da ferramenta. Nós fomos, por exemplo, na adoção do usuário final, foram identificados o analfabetismo, tanto escolar como digital, a ausência de suporte organizacional, a ausência de treinamentos, deficiência nas redes sociais, pouca propaganda ensinando como fazer o BEL, dificuldade de enfrentada por pessoas carentes, dificuldade por acesso à internet e o fator idade, no caso os idosos. Os idosos tinham bastante dificuldade. As resistências para a adoção intraorganizacional foram a ausência de preparação para o ambiente da inovação, a implementação no preparo dos funcionários, a ausência de treinamento, a ausência de suportes organizacionais, a ausência de feedback de implementação, a ausência de uso social, a ausência de persuasão, no caso, marketing interno, e, no caso, a estabilidade atrelada ao fator idade. Quanto mais velho, mais acentuada a resistência em adoção. Na adoção organizacional, destacaram-se a participação em rede social, né, que foi reduzido, tamanho organizacional, grande tamanho organizacional, nós estamos falando de 185 pontos de policiamento civil. Nós estamos falando de complexibilidade, que vem justamente diante desse grande tamanho, ausência de estratégia, ausência de liderança, ausência de testabilidade e, por fim, de observabilidade. É isso, gente. Obrigada. E aqui as referências que a gente aponta. Obrigada, Charlene. Parabéns. Estamos com 13 minutos. Obrigada pelo respeito ao tempo também. Deu tudo certo. Se apresentou com Todos muita os meus segurança. testes eu fazia em 16 minutos, viu? Deu 13 e 19 segundos, então tá perfeito. Eu pergunto aí se, para iniciar os debates, a Larissa e o José Gaspar teriam alguma sugestão, comentário ou pergunta para a Charlene? Já o doutor José Gaspar não conseguiu estar presente, porque ele está participando de uma banca de doutorado que, infelizmente, foi marcada ontem para hoje, teve que ser remarcada. Mas me pergunta o seguinte, eu vi que vocês falaram aí da questão tanto de um percentual de pessoas com resistência interna, né, à adoção do BEL, e de umas dificuldades externas também, com a questão do analfabetismo mesmo, tanto funcional quanto digital. Se existiu alguma percepção de vocês no aspecto de, por exemplo, a aceitabilidade interna influenciar na aceitabilidade externa, a pessoa que está dentro aceitou bem a utilização, a inovação, ela conseguiu incentivar quem estava fora ali com alguma resistência a adotar também. Pronto.
Na própria literatura vem dizendo que a aceitação externa ela é bem melhor quando há aceitação interna, né? Porque o próprio funcionário já motiva o outro a utilizar. Mas, assim, a gente deve lembrar que nós estamos falando da Polícia Civil, então é um setor bem específico, né? Então, existiu influência, sim, mas não muita, tá? Por quê? A gente observou que as pessoas que utilizam o sistema de BEL são realmente pessoas que estavam precisando naquele momento. Ninguém faz um cliente fiel de boletim eletrônico de ocorrência. São pessoas que estão necessitando, vão lá e faz. E aí o BEL vem como forma de facilitar algo a mais para o usuário. O que a gente viu com a dificuldade, início, a princípio, porque, por exemplo, até mesmo os policiais, dos 7 entrevistados, 3 só passaram a conhecer o boletim de ocorrência depois de 2020, apesar que ele foi criado em 2004. Então, até o cliente interno não conhecia, devido à dificuldade de divulgação. E dos externos, falando da população, dos 7 entrevistados, apenas um conhecia antes da pandemia. Tá? Espero ter respondido. Respondeu sim, obrigada. Charlene, a minha pergunta é no sentido de a justificativa por trás da justificativa. Vocês todos são servidores da Civil? Qual foi o Apenas input? eu sou servidora, eu sou escrivã da Polícia Civil, né? E tenho um pezinho na educação, aliás, o pezão. E aí eu uni o útil ao agradável, é algo que eu gosto. Perfeito. Passar um período de pós-graduação, se não for com algo que você gosta, sim, é bem, Eu quero fazer os dois. às vezes, se der, é preciso ter. Alguém tem mais alguma pergunta para a Charlene? Também vou perguntar mais uma coisinha. Como foi essa interlocução? É porque é da Estácio, a Estácio é do Rio, e é por isso que a gente tem essa interlocução aí, Ceará, Rio de Janeiro, é isso? Aí o professor responde. Bem rápido, existe um mestrado no Rio de Janeiro, no qual sou coordenador. Charlene foi me orientando. Eu estou aqui na USP, eu estou no Emprade aqui, eu saí rapidinho lá, vim para cá, e tem alunos do Brasil todo. Então a gente tem uma turma normal, regular, mas também às vezes a gente consegue pegar alunos de outros estados, mas eles têm que ir lá no Rio. Não é fácil, né? É um desafio, mas a Charlene foi uma exemplar aluna. Eu até ministrou uma aula lá na UERJ e eu estou tentando, quem sabe, convidar ela para um doutorado, que potencial não falta. Com esse tremendo elogio, obrigada, professor Marcos. Obrigada. A gente pode tentar passar aqui para o nossa segunda apresentação. É de Larissa Teixeira e José Gaspar, como a Vice já foi mencionada, sobre o sistema de controle gerencial e o seu grau de influência na inovação de empresas estatais brasileiras. Isso, perfeito. Larissa, o espaço é todo seu. Joia, gente. Boa noite de novo. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Perfeito. Joia. Então, vou falar aqui, desculpa, só um minutinho que eu gosto de ligar o meu cronômetro e eu esqueci, tá? Vou falar aqui para vocês sobre o sistema de controle gerencial e o grau de influência na inovação de empresas estatais brasileiras, tá? Aqui é a nossa agenda, vou passar pelos principais tópicos do artigo. Sobre a introdução, a relevância do tema é que a gente tem hoje as estatais ocupando 7,6% do PIB nacional. E estatais deficitárias, elas custaram 71 bilhões aos cofres públicos nos últimos 5 anos. Então, daí a gente tem uma importância super relevante para o país de que essas estatais elas sejam ágeis, elas sejam competentes, as que têm que competir no mercado privado, que elas consigam, de fato, estar ali e aproveitar as oportunidades. O nosso problema de pesquisa, ele consiste aí que a gente tem uma extensa gama de legislação que impacta diretamente essas estatais que estão competindo ali no mercado privado e que não impactam as empresas privadas em si. Então, a gente precisa estudar aí a influência que o sistema de controle gerencial, que é motivado por essa legislação interna, ela gera na capacidade de inovação dessas empresas.
O objetivo geral é esse, né, de analisar o sistema de controle gerencial e o grau de influência nas empresas estatais. E os objetivos específicos são verificar o desempenho da inovação de produtos e serviços, produtos e processos, averiguar o nível de informação gerada pelo sistema de controle gerencial e avaliar o papel do SCG como indutor, neutro ou inibidor da inovação. Na revisão teórica, identificamos aí 3 linhas de pesquisas mais comuns. A primeira sugere que o processo de inovação é inibido pelo sistema de controle gerencial, a segunda, que ele é potencializado, e a terceira, que ele é um elemento neutro. Só que a gente constatou também um comprometimento de amostra, porque as pesquisas encontradas até o momento, elas já fazem uso de empresas que estão em rankings de inovação. Então, empresas que já são reconhecidas como inovadoras, por exemplo, o Guia Maiores e Melhores da revista Exame. Então, essas empresas já são orientadas para a inovação. De metodologia, a bibliometria, a gente fez um protocolo de seleção de estudos em 2 etapas, a busca por palavras-chave aí no Google Acadêmico e depois a categorização dos estudos. Sobre a classificação e análise do trabalho, a revisão bibliográfica, foi feita uma pesquisa qualitativa e correlacional, e o estudo é multicaso, né? Envolveu aí 2 empresas. Universo e amostra, as empresas foram selecionadas pela relevância no cenário nacional. A empresa, ela é uma sociedade de economia mista, tem mais de 93 mil colaboradores, teve lucro de quase 36 bilhões em 2023, e a empresa B é uma subsidiária de uma empresa estatal, ela é privada de capital fechado, mas como ela pertence a uma empresa estatal, ela também é uma empresa estatal, isso está dado na Lei 13.303. E ela tem 2.700 colaboradores e teve lucro de quase 92 milhões em 2023. Reconhecendo aí a limitação do método, né, é um estudo realizado por percepções de colaboradores, então é uma amostra restrita, ela é específica e ela não é probabilística, então os dados não podem ser generalizados. Sobre a apresentação e a análise dos dados, é importante falar aí dos impactos da legislação vigente, né, são exigências que influenciam toda a arquitetura organizacional das empresas estatais. Para dar uma ideia, se você pegar só 2 legislações, que é a 13.303 e o decreto regulador, que é o 8.945, eles já fazem exigência de 13 áreas de controles nas empresas estatais. Fora isso, tem 52 resoluções da CGPA, né, que é a Comissão de Governança do Governo. Então, assim, é muita coisa mesmo. Isso coloca regras e processos para compras e contratações de produtos que são muito rígidas e também cria aí um ambiente de endogenia, porque a gente não tem entrada de novas pessoas, só entra por concurso, e isso gera prejuízo para as iniciativas de experimentação. Sobre o desempenho da inovação em produtos, né, pela síntese de respostas, a gente viu aí uma dificuldade na contratação de novas tecnologias, aí pela questão da legislação, que já falamos. Pela análise fatorial por correspondências, foi constatada uma limitação para a inovação por conta de sistemas que são muito antigos, uma baixa quantidade de inovação e elas majoritariamente voltadas para a forma de ofertar, então renovando produtos que já existem. No dendrograma foi identificada a dificuldade de contratar tecnologias e de pessoas capacitadas nessas tecnologias para viabilizar a inovação, ainda por exigências legais, e a legislação inibindo a tomada de risco. Um risco assumido numa empresa estatal, a gente sabe que gera até prisão se ele der errado. Então, assim, é uma coisa que acaba inibindo. Na nuvem de palavras, a gente tem aí uma questão, foi apontada, né, que os processos internos eles estão melhorando constantemente nessas empresas, é isso muito por questão relacionada ao controle mesmo que o governo impõe, a necessidade de competir, e o foco no cliente também, que tá sendo implantado agora, e que isso são elementos fundamentais e que estão auxiliando aí no processo de inovação. Sobre o desempenho da inovação em processos, na síntese de respostas, a gente tem que os diretores, eles entendem a governança das empresas ali, as tecnologias como fatores bem estruturados, e os demais empregados, eles percebem uma falta de integração entre os sistemas, principalmente quando a gente está falando de sistemas que são instituídos desde a criação, que estão ali, que são os sistemas mais antigos e os mais novos, que não se comunicam.
e especialmente os sistemas, isso dado principalmente para sistemas de processos internos, né, que chama os de back-office, que amparam ali as atividades administrativas. Além disso, dificuldades em intempestividade na contratação das tecnologias mais emergentes para, então, sustentar também esses processos internos. O gráfico AFC indicou aí que os investimentos de TI para os processos, eles estão acontecendo, mas ainda não materializaram mudanças significativas. O dendrograma traz que a falta de capacidade interna para sustentar esses processos internos, inclusive com as alternativas de low code, né, que são ali aqueles sistemas que qualquer pessoa sem experiência de TI consegue minimamente instituir, eles ainda também não deram muito resultado, porque não tem pessoal super capacitado para fazer. Os sistemas antigos, eles não migram para os sistemas novos e não acompanham nem a maturidade e nem a necessidade da empresa, e a gente já deu aqui que a aquisição das tecnologias ela é intempestiva à necessidade administrativa da empresa. Na nuvem de palavras foi constatado que é percebido pelos funcionários a importância da capacitação de pessoas para a sustentação desses sistemas para poder ter resultados dentro do esperado. Sobre o nível de informação gerada, o escopo e a tempestividade, na síntese de respostas, a gente percebeu que os colaboradores, eles conhecem e fazem uso das informações que esse gerenciamento ela gera. Essas informações são geradas de forma adequada, elas são frequentes, elas são informações seguras, e os gerentes e os assessores entendem também que há espaço para melhoria nos controles e nos tratamentos dos dados, né? Os bancos de dados, eles não são plenamente integrados. Então, isso dificulta ali gerar mais informações. Também percebem que o monitoramento de tarefas, por conta das exigências que a legislação coloca, ela é também adequada, mas que ela é excessivamente normatizada, até pela questão de ter o cuidado com o que é exigido pela lei. No dendrograma, a gente verifica que as informações elas chegam ali com uma velocidade e um escopo minimamente adequados, e na nuvem de palavras é dado que a tomada de decisão dentro dessas empresas ela acontece com uma estrutura de informações de qualidade. Sobre o uso diagnóstico interativo, a síntese de respostas traz que os colaboradores entendem que esse sistema de controle de controle gerencial ele é um instrumento importante para o atingimento da estratégia, mas tem aí uma dicotomia. Os diretores percebem tudo como de uma forma muito adequada e os gerentes e assessores eles estão percebendo que os processos administrativos eles não estão suficientes, eles são muito manuais. E ainda nessa linha, os diretores eles percebem o SCG melhor do que os gerentes e os gerentes percebem melhor do que os assessores. Então, vai uma gradação de acordo com o nível funcional. No tratamento de pontuações, houve um momento que a gente pediu nas entrevistas para pontuar de 1 a 7. A gente conseguiu identificar que no uso diagnóstico, que aí eu estou falando de acompanhamento de meta, de resultado e atingimento de estratégia, o sistema de controle gerencial ele foi tido como superior ao uso interativo, que é o da comunicação sobre as informações geradas entre as áreas da empresa, e da estratégia de diferenciação, que é a capacidade de captar oportunidade no mercado. Os controles organizacionais, o acompanhamento das metas e dos resultados, eles inclusive estão sendo priorizados em detrimento a essas oportunidades de mercado. Estão focando demais em controle e menos em aproveitamento de oportunidade. Aqui entrando nas considerações finais, é importante falar de novo, ressaltar o impacto da legislação vigente aí na questão da estrutura das empresas, né, o tamanho que essa empresa tem que ter para atender a legislação, as dificuldades relacionadas à contratação de pessoas, de sistemas, e a necessidade de um controle gerencial e de riscos bem apurado. O objetivo 1, que era verificar o desempenho da inovação nos produtos e processos, ficou percebido que ele é melhor quando a gente fala de renovação de produtos que já são ofertados. O foco no cliente, ele tem influenciado um foco maior em aquisição de tecnologia para produto do que para sustentação de sistema interno. E a influência burocrática para a contratação e as limitações legais geram prejuízos para a contratação e aquisição de coisas necessárias para inovar. Sobre o nível de informação gerada pelo sistema de controle gerencial,
gerencial. O escopo e tempestividade dessas informações, ficou entendido que elas são adequadas, o escopo é de qualidade, elas chegam no tempo que é necessário e elas são confiáveis, como indutor neutro ou inibidor de inovação nas empresas estatais. Existe uma grande influência do SCG no controle das metas e no acompanhamento dos resultados que são propostos pela empresa na estratégia corporativa. O SCG influencia os colaboradores ali em direção ao que foi traçado como objetivo e meta organizacional também na estratégia corporativa. Ele incentiva uma aproximação da empresa com o cliente e garante uma qualidade e a segurança dos serviços que são ofertados ao público. Se falando de estatal, isso é extremamente importante, que sejam confiáveis. Sobre o objetivo geral de analisar o sistema de controle gerencial e o grau de influência na inovação das empresas estatais brasileiras, ficou percebido aí, entendido que o uso do sistema de controle gerencial, ele traz subsídios positivos para o desempenho da inovação, então ele incentiva, porque ele possibilita que o controle das práticas em direção aos objetivos organizacionais, e sempre tem questão de inovação dentro desses objetivos, ele ocorra com meta definida e com segurança. E ele também permite que as empresas peguem as práticas que foram bem-sucedidas e consigam replicar elas em grande escala, porque os processos são bem definidos, são bem mapeados, então isso também fica facilitado. E o que causa prejuízo para essas empresas estatais inovarem são processos exógenos. É a questão de necessidade de uma observação de legislação que é muito rigorosa e que pode prejudicar a agilidade. Ela gera dificuldade para aquisição de tecnologia, para contratação de pessoal capacitado em atividades e em tecnologias específicas e que tragam novas experiências, porque novas experiências acabam com a endogenia e você tendo ali uma movimentação de ideias, você consegue criar um ambiente de inovação mais efetivo. E aí os outros achados que a gente tem aqui, né, os diretores das organizações, eles têm essa percepção de tudo indo muito bem, dos bancos de dados acessíveis, integrados, um nível de automatização de excelência, e os gerentes e assessores têm uma visão um pouco diferente disso, com um viés de que pode melhorar. E isso pode ser porque quem está ali trabalhando essa informação para que ela chegue com qualidade tem algumas dificuldades e quem recebe com qualidade não consegue enxergar a dificuldade que está lá embaixo. E aí, trazendo as oportunidades que identificamos aqui, pode ser realizada pesquisa em estatais de personalidades jurídicas diferentes, né? A gente tem aí a empresa pública, por exemplo, que a gente não entrou, tem as entidades do terceiro setor. Pode fazer também o uso da percepção dos colaboradores para pesquisas em estatais com foco em execução de políticas públicas. Aqui a gente pesquisou empresas que estão concorrendo no mercado privado e pode também utilizar metodologia quantitativa com uma nova amostragem de pessoas para a gente aferir o quanto que pode ser generalizado o resultado que a gente teve nessa pesquisa e saber o quanto a gente pode generalizar também. Gente, é isso. Agora eu estou à disposição para as dúvidas. Creio que fiquei no tempo, não? Ficou sim. Obrigada. Parabéns, Larissa, pelo trabalho. O Emprade passado, a gente teve até aqui... Vou até pausar aqui o tempo para parar aqui. A gente teve também uma sessão sobre inovação e é muito conveniente que eu agora estudando inovação e na administração, enquanto advogado, toda vida obviamente me bate muito forte quando você me diz que, por exemplo, a legislação ela é muito rígida e ela impede eventualmente alguma inovação. Por outro lado, isso aí é um dilema mesmo, assim, por outro lado, se eu não tivesse a legislação rígida em estatais, a gente tem os acontecimentos que tem, imagina se não tiver, né? Assim, como equalizar essa legislação, né? Assim, sempre, você fala, ressoa muito forte em mim, porque, bom, é a realidade que temos, e aí temos nas estatais que você investigou, temos na Polícia Civil, por exemplo, que foi o caso da Charlene, então, assim, a gente tem que ter esse processo de inovação, mas claro que a gente também tem que ter, dentro do funcionalismo público, um sistema de controle que também seja eficaz, né? Como eu controlo de lado eficaz e como eu promovo inovação também
de certa forma, a gente vê sempre esse conflito, e assim, é sempre um dilema, né? Eu anotei aqui algumas sugestões, Larissa, assim, não é exatamente sobre um é sobre o trabalho especificamente, que tu coloca num dos seus objetivos que é para aferir o grau. Mas, pelo que eu entendi, você analisou correspondências, se o SCG influencia ou não influencia. Aí, quando você me diz que vai aferir um grau, eu fico imaginando que você vai me dar um número, tipo, uma gradação, e não simplesmente se o fator de influência efetivamente influencia ou não. Então, tanto que na leitura do teu texto eu fiquei esperando assim, então, se ela vai me dar um grau, ela vai me dizer quanto, né? Não simplesmente se influencia ou não influencia, apesar de que não, obviamente, invalida aí as perguntas e as respostas que você brilhantemente apresentou. E eu também vou te só comentar aqui uma coisa que me angustiou, não, na verdade fiquei com gostinho de saber, será que se a gente perguntasse para a própria coordenadoria de governança, será que seria igual a percepção dos gestores, dos analistas, dos diretores, né? Porque se a gente tem uma gradação de percepção de inovação e de eficácia aí, pelo o nível deles no funcionalismo, imagina do lado de cá, né, de quem está promovendo esse sistema de controle. Fiquei assim, ansiosa para ver se essa percepção muda mais ainda, sabe? A partir da leitura do teu texto. E meu último comentário, aproveito, assim, me interferir aqui nas perguntas a serem feitas. Eu tomei nota e agora eu acabei de esquecer, fechei a tela. A gente está sempre falando em inovação e a gente vive numa era aí que está todo mundo falando de automatização de processos, e é muito curioso, eu tenho batido muito nessas teclas aqui, inclusive nas minhas disciplinas de graduação, que uma das respostas, e na tua nuvem de palavras, e nas respostas com certa frequência, é o fator gente. E se de um lado é muito, muito sintomático que não pesquisa sobre inovação de processos, um dos fatores preponderantes que aparecem entre os respondentes é o fator gente, né? No período que está todo mundo meio que, sei lá, meu emprego vai permanecer, não vai, enfim, e que a gente fala de automação de processos, o fator gente aparece como a primeira palavra grandona na tua nuvem de palavras, é muito sintomático. E eu reitero essa importância realmente, porque se não tiver a gente, né, pensando no processo, inovação e outras tantas coisas, nada disso vai acontecer. Eu peço desculpa se eu me alonguei aqui nos comentários, mas eu tinha feito a sugestão lá no início do pessoal ali do texto da Karine, do Marcos, das Horais, promoverem uma pergunta para a Larissa. Vocês... Posso só comentar que eu tenho uma resposta para um comentário que você fez. Estava falando, será que se perguntar para a secretaria, eles vão ter? Por acaso eu trabalhei 9 anos nessa área, então eu sei, eu já participei. A secretaria ela tem um programa de indução de comportamento, e aí até voltando, teve ganho, tá? É porque a gente não consegue trazer tudo para o trabalho, mas teve um ganho muito expressivo aos cofres públicos com esses controles de combate à corrupção. Isso tem numérico, não vou lembrar o número aqui agora, porque realmente não estava no artigo, estava na minha dissertação, mas existe um número muito alto, economizou muito dinheiro com corrupção, mas a secretaria que tem um programa de indução para práticas de governança, ela tem consciência, sim, do impasse que isso gera em questão de inovação. E o programa, ele é voltado não só para você ter... o que mede ele, que é o IGSEST, não é somente o que você tem de controle. Ele mede também como está organizada a tua estratégia para resultado. Então, assim, ele já tenta induzir um segundo comportamento de inovação, que a secretaria sabe que existe esses entraves quando se está falando de controle e de inovação. Então, isso tem sido trabalhado, inclusive, no governo. Pessoal do texto aí, da Karine, Marcos, vocês têm alguma pergunta? Oi. Ou qualquer outra pessoa para a Sim, Larissa? sim. Uma Uma pergunta questão, para a deixar o Larissa. Pode falar, Grazi. É que me chamou a atenção, né, o trabalho da Larissa, ele linka um pouco com o meu trabalho que fala sobre a questão da mão de obra. Você vê que é um fator que dificulta a mão de obra especializada, né? E a questão da legislação, o impacto da legislação dificulta o avanço,
da inovação e tecnologia, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Pode falar, professor. Como é que está o tempo, Larissa? A gente já Já tá, passou né? do debate, mas a Charlene economizou 2 minutos, então a gente tem 2. Então vamos lá. Primeiro, parabéns, Larissa, extremamente interessante. A área pública, eu trabalhei em alguns lugares, realmente não é fácil, é inovação. A gente está aqui no Emprade, uma das coisas interessantes é problemas, tentar solucionar problemas, não apenas explicá-los, mas solucionar. Como é que você acha que o seu trabalho pode contribuir com outras organizações públicas? Qual a contribuição prática que você mais enxerga? O que as outras empresas podem aprender com essa sua pesquisa? Eu acho que aí, principalmente na questão e é isso porque o impacto que eu vi dentro da minha empresa, quando eu apresentei, né, para o corpo diretivo, essa questão da percepção do amparo que existem nos sistemas internos para os controles da empresa e para poder fazer a parte administrativa acontecer bem, para o produto e para o serviço sair no final, isso não era muito percebido pelo corpo diretivo de que era deficitário. Como essa informação ela sempre chegava com qualidade na ponta e ali a duras penas de quem tinha que fazer tratamento manual de dados, de quem tinha que pegar fontes de dados diferentes e mixar e criar um BI e fazer uma coisa manual extremamente trabalhosa, mas ali entregava bem na ponta. Então, a pessoa que estava na ponta não percebia o esforço de quem estava no início. E eu acho que trazer essa percepção ao conhecimento desse corpo diretivo, esse gap dessa informação que existe, dele se colocar lá no lugar de quem está na ponta, isso ajuda você a trabalhar melhor os processos internos, a tecnologia para back-office, ao invés de focar tanto só nas tecnologias de produtos e serviços da ponta, porque acaba que isso fica prejudicado com o sistema administrativo ruim, né? Você gera ali, isso tudo é custo que entra no serviço e no produto prestado depois. Então, você acaba tendo aí serviços e produtos da iniciativa pública que são mais caros do que a iniciativa privada, porque você tem um sistema de tratamento de dados muito manual. Então, eu acho que essa percepção e o conhecimento disso pode aí trazer algum ganho para as empresas, né? No sentido de tomar mesmo luz do que hoje é sombra. Obrigada, Larissa. Obrigada, professor Marcos. Aí a parte legal dos mestrados profissionais, né? Sim, a gente aqui do acadêmico tem muito que aprender com vocês e buscar um pouquinho dessa inspiração, que afinal de contas a gente tem que dar essa contribuição que articule teoria e prática, né? Karine, vamos ao seu trabalho? Vou aproveitar enquanto a Karine coloca, eu vou pedindo desculpas que quem está entrando e que está com o som desativado, e eu estou mutando antidemocraticamente só para não atrapalhar aqui os trabalhos, tá? Então, eu assim que vejo, já dou uma mutada em você, por favor, não me entenda mal. Karine, vamos ao trabalho de Programa Geração Paraná Digital, ok? Conectando saberes e oportunidades profissionais no estado do Paraná. Esse tempo é seu. Você está sem microfone e dessa vez não fui eu quem mutei. Mas eu... Tá mutado mesmo. Pronto. Ok? Agora sim. Pronto. Meu nome é Karine Grosco Guedes, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Administração Profissional pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro fica em Guarapuava, no Paraná. Eu irei apresentar o artigo intitulado Programa Geração Paraná Digital, conectando saberes e oportunidades profissionais no estado do Paraná. Os autores o professor Dr. Marcos Alberto Kiel, a doutora Zoraide da Fonseca Costa e o professor Dr. Sandro Rautenberg.
O setor de tecnologia ele tem se destacado como um dos mais dinâmicos e em rápido crescimento na economia global. É um cenário onde a tecnologia é um elemento crucial para o desenvolvimento econômico e de competitividade das empresas e organizações. Nessa linha, a mão de obra especializada, nesta área, ela é um fator determinante para o sucesso das empresas e organizações. Então, a introdução da nova de inovação tecnológica por parte de produtores públicos e privados implica em uma escolha entre diferentes possibilidades tecnológicas que repercutirão na absorção de maior ou menor quantidade de fator de trabalho, dotado de diferentes níveis de qualificação. É imperativo que esses profissionais eles estejam prontos para se adaptarem a novas demandas, né? O relatório da TIC, ela enfatiza que foram gerados, entre o ano de 2021 ali, 154 mil novos empregos nessa área, né? Contratações nas áreas de software, de TIC, TIC in-house, e que a projeção é de uma demanda, eles têm uma projeção de uma demanda de 797 mil talentos entre 2021 e 2025, uma média de 150 mil ao ano. O IBGE, nessa época, também fez um estudo, que foi na época da pandemia, que teve o boom nessa área, que existiam vagas, mas faltavam profissionais qualificados e que a formação de obra especializada não apenas sustenta o crescimento do setor, mas ela também impulsiona a inovação, a produtividade e ela fortalece o país no cenário global. É dever do governo se preocupar com o assunto, lançar políticas públicas e cursos de capacitação para que esses trabalhadores aprendam novos ofícios compatíveis com as exigências das novas colocações no mercado de trabalho. De acordo com a CETEC, a educação profissional tecnológica ela desempenha um papel crucial ao facilitar a transição dos jovens do ambiente escolar para o mercado de trabalho. Eu trouxe um fluxograma do projeto, que é o projeto Geração Paraná Digital, para vocês entenderem como ele é desenvolvido e quem são os atores envolvidos nesse projeto. Então, primeiramente, é selecionado os atores. Um município que vai desenvolver, que vai ofertar esse programa, a empresa madrinha, que vai desenvolver o curso no município, e a ICT, que é as Instituições Científicas de Inovação Tecnológica. Após definido esses três atores, eles definem, juntamente com a Fundação Araucária, os termos de cooperação, e cada um tem uma responsabilidade. Após esse termo de cooperação, é lançado edital de seleção. Então, o município, a empresa madrinha, eles trabalham em cima do edital de seleção para selecionar bolsistas, porque esses alunos eles vão receber bolsas para estudarem para estar estudando esse curso. Após essa seleção, é dado início ao curso. O curso, eles são de curta duração, são de 6 meses. Aí, na sequência, vem a formatura e a inserção no mercado de trabalho. O objetivo, né? O problema de pesquisa e o objetivo. O problema de pesquisa do artigo, né? O curso da pesquisa. O curso de tecnologias computacionais do programa Geração Paraná Digital é efetivo na formação profissional tecnológica e na empregabilidade dos jovens estudantes? Objetivo. A analisar a efetividade do curso Tecnologias Computacionais na formação profissional e empregabilidade dos jovens estudantes em cidades de pequeno e médio porte no estado do Paraná. Os procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa foi uma abordagem quantitativa de análise estatística, foi a coleta de dados, questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, foi utilizada a plataforma eletrônica do Google Forms, foi enviado via e-mail e WhatsApp. O público-alvo, os alunos formados, o coordenador do município, diretor da ICT e instrutor da empresa madrinha. A aplicação do questionário foi no primeiro município que teve um projeto piloto, que é o município de Laranjeiras do Sul, que fica no interior do Paraná. O questionário foi aplicado entre 31/8 a 1/9.
Aí foram feitas, após a aplicação do questionário, eu vou trazer os resultados das perguntas. A pesquisa, ela contou com 24 alunos participantes de 30 formatos. A primeira turma teve 30 formatos. Dentre deles, 16 são homens e 6 mulheres, e 2 não identificaram o gênero deles. Esse resultado, ele também nos trouxe que há baixa participação feminina nessa área, né? Mas já tem alguns estudos demonstrando que já há um interesse maior da participação feminina na área de TI, que ela dobrou no período de 2007 a 2017. Quanto à faixa etária, 67% dos respondentes têm menos de 20, 21% entre 21 e 24, 12% tem mais de 25. Considerando que o curso oferecia bolsas para estudantes de ensino médio e de ensino superior em curso, é compreensível que a maioria dos participantes se enquadre nessa faixa etária. Nesse sentido, verificou-se que 21% dos respondentes ainda eram estudantes do ensino médio, 29% já haviam concluído o ensino médio, e outros 50% estavam cursando o ensino superior. Então, a faixa etária para participar do digital de seleção era até 35 anos. A questão seguinte indagou os respondentes sobre como ficaram sabendo sobre o curso. Então, eles informaram pela faixa etária 63% pelas redes sociais, foi o meio mais de divulgação que eles souberam desse projeto. Aí a gente elaborou, trouxe aqui para você no questionário, respostas dos alunos referentes às perguntas ao curso, a motivação, trabalho e renda, né? A motivação para ingressar no curso, então você vê, interesse pessoal, 62% deles, mercado de trabalho, 21%. O curso favoreceu o seu trabalho atual? Ali deu uma média, sim, favoreceu muito, sim, mas favoreceu pouco, de 71%. A renda atual deles está entre R$ 1.500 a R$ 3.000. Também foram incluídas 21 questões para avaliar a percepção dos egressos em relação ao curso. Para esta avaliação, os respondentes deveriam atribuir notas de 0 a 10 para cada um dos itens, e o resumo da nota está aqui configurado na figura. Então, ele ficou a avaliação do curso entre 7,5 e 9, ali, pelos egressos do curso. A valorização dessa profissão é claramente percebida, especialmente por jovens de cidades distantes dos grandes centros, que enxergam na aprendizagem de uma profissão uma oportunidade no mercado de trabalho e de aumentar a renda de suas famílias. O nosso entrevistado da ICT, ele destacou que a meta era que, no mínimo, 50% desses alunos, quando concluíssem, já estivessem empregados. E conforme se observou lá na tabela 1, essa meta foi superada, ele atingiu 71% da amostra, que eles já saíram empregados. O programa Geração Paraná Digital não apenas beneficia os indivíduos envolvidos, mas também fortalece os pilares essenciais para o progresso das regiões, educação, emprego e renda. A experiência foi positiva. Existe uma nova turma, já concluiu uma segunda turma agora em 2024. Assim, futuros estudos poderão ser complementares, os resultados desse estudo, e também reavaliar os egressos da primeira turma para verificar se um tempo maior após a conclusão foi necessário para conseguir uma ocupação formal no mercado de trabalho, e se houve algum incremento na renda em relação ao informado na pesquisa. Em síntese, a análise dos resultados obtidos a partir do projeto piloto do Programa Geração Paraná Digital, iniciado em janeiro de 2023, no município de Laranjeiras do Sul, apresentou resultados significativos e reflete a importância dos investimentos através de programas de capacitação, qualificação de políticas públicas para a educação tecnológica. Os dados coletados mostram que o curso foi eficaz, pois contribuiu para manter a maioria dos alunos no curso de tecnologias computacionais e também os capacitou e inseriu no mercado de trabalho. Meu agradecimento à Fundação Araucária, à universidade, ao programa de pós-graduação. Aqui há algumas referências que eu utilizei para os slides. E muito obrigada pela oportunidade.
nem mandei a mensagem de 11 minutos, porque vai dar 11 minutos agora, Karine, então Eu muito obrigada. cronometrei. Muito obrigada pelo respeito ao tempo. Eu já de antemão vou te fazer algumas perguntas que me surgiram aqui na curiosidade, na leitura do teu trabalho. E vou começar pela última que eu lembrei aqui. Você me disse que um dos objetivos era verificar se o programa inseriu esses alunos no mercado de trabalho. Você usou Isso, exatamente esse termo, inseriu. Mas o formulário ele não foi aplicado ao final do programa e ele perguntava se você já estava inserido no mercado de trabalho. Assim, não corre o risco desse aluno já ter um emprego antes e ele não ter sido inserido por conta do programa? Para fazer o programa, eles não poderiam ter vínculo empregatício. Então, para entrar, porque eles recebiam um bolsa auxílio, né? O município pagava para os de ensino médio e a Fundação Araucária, através da universidade, pagava para os de ensino superior. Então, um dos requisitos era não ter vínculo empregatício. Então, por isso eu pergunto se inseriu no mercado de trabalho. Ok. E esse período desse formulário é isso mesmo, de 31/8 a 1/9? Foi dois dias. A gente teve uma demanda da fundação para fazer um relatório. Tanto é que a gente já vai fazer um outro questionário, cara. Já fez um outro questionário já com essa turma novamente. Mas aí vocês tinham alguma forma de concentrar essas respostas dessa turma específica, eles estavam num grupo de WhatsApp que o município criou, então daí a gente trabalhou em cima do WhatsApp e do e-mail. Tá, ok. Bom, atendendo aqui a sugestão, se vocês entenderem por bem, alguém tem alguma pergunta aqui? Tinha uma sugestão aqui do pessoal do primeiro texto, né? Fazer a pergunta aí para a Karine, para a equipe dela. Karine, eu fiquei até curiosa. Existe uma continuidade do curso, uma reciclagem, ou outro curso, um outro módulo? Outra turma agora, que eles já saem, a empresa, para você ter uma ideia, a empresa que deu o curso, que é uma empresa de softwares, que tem em Pato Branco, que fica no interior do Paraná, ela contratou e fica dando qualificação para esses contratados. Mas é o mesmo curso ou é um novo curso? É o mesmo curso, é a do sequência agora, 6 meses, só que é uma nova turma, né? Entendi. Desses, a primeira turma, eles estão inseridos já no mercado de trabalho, né? Daí não tem reciclagem, agora já tem uma nova turma. Obrigada. Posso complementar? A gente está tentando outros cursos em outros segmentos, não só da linha de software, mas como é um projeto piloto, né, a fundação ela quer ter certeza se isso vai ser efetivo ou não. Até por isso que a gente teve que agilizar o processo do questionário na primeira turma e agora já terminou a segunda turma, a gente já está aplicando o questionário da segunda e reaplicando o questionário com a primeira para ver se esse delay de tempo ele incorporou mais gente ao mercado de trabalho que não aqueles que entraram já no primeiro momento, né? Então, a gente está tentando, né, enquanto instituição, a gente é o braço da fundação que administra a parte de recursos financeiros, a gente está tentando outros tipos de cursos, inclusive outros municípios. Mas agora, como é ano eleitoral, a gente está meio parado, né? Vamos ter que esperar passar esse período eleitoral para conseguir fazer novas parcerias para outras turmas e outros segmentos. Mas tudo que bem vai dar certo. Chamar mais as mulheres, né, professor? É uma baixa de mulheres, o interesse é menor, é mais masculino mesmo nessa área. Só para clarificar e para deixar registrado, já que a gente está filmando, quem falou foi o professor Marcos, é isso? Marcos Kiel, Você está com o nome de Karine. Apareceu o link, eu mandei o link para ele. Ok. Professor Marcos, o senhor ia perguntar alguma coisa? O Marcos Brauer. Eu não só ia parabenizar, extremamente importante isso, mais mulheres na computação, e eu botei 2 links aqui no chat, que elas que foram as pioneiras na programação. Eu tento ensinar isso, e aqui no Brasil está meio diferente, e já na Alemanha tem muito mais mulheres na informática do que aqui. Então, nos países anglo-saxônicos tem uma tradição, as mulheres são físicas, engenheiras. Aqui no Brasil
nem tanto. Então, mudar essa cultura não é fácil, mas esse trabalho muito interessante, parabéns por tudo, e que esse trabalho vá para uma revista, que tenha impacto também. Obrigada, professor. Só para complementar sobre as mulheres, a gente tem um programa de intercâmbio aqui que eu coordeno na Unifor, a gente tem vários convênios, inclusive na Alemanha. Os alunos que vão geralmente são de economia, comércio exterior, pelo menos na parte que eu coordeno, e a empregabilidade das meninas na Europa, principalmente no segmento de tecnologia e robótica, como foram os últimos casos, ele é muito melhor sucedido do que o caso dos guris, né? Assim, acho que tem um fator determinação aí, não sei, mas que realmente a gente precisa divulgar essa aplicação. E também acho que o momento ali da pandemia, apesar de todos os pesares, despertou também um certo olhar e também feminino para esses segmentos de programação. Fica aqui, então, Karine, a sugestão do professor com os links aqui que ele Eu insere. vou pegar os links dele, aham. Senhores, mas temos alguns minutos de debate ainda. Vocês têm algo que queiram colocar? Tem algum público que queiram fazer? Por exemplo, o professor Marcos já falou do programa que coordena. O outro professor Marcos quer comentar alguma coisa? Para o pessoal que está terminando pós-graduação em nível de mestrado, eu venho aqui do futuro dizer para vocês, sigam estudando e promovendo ciência. Normalmente, essa pesquisa que a gente faz no mestrado, ela tem como ser desenvolvida, como a gente mesmo coloca aí nos trabalhos de vocês. Tem sempre a sugestão de pesquisa futura, e é um assunto que você já domina, já gastou aí 2, 3 anos, né, de muita dor de cabeça, dedicando a esse, por que não insistir nesse assunto, que às vezes vai ficar mais palatável no futuro, porque você já gastou bastante repertório teórico e prático aí, investigando determinadas realidades, né? Então, deixar aqui de antemão o meu parabéns, Charlene, pelo papel que a Polícia Civil faz no estado do Ceará. Assim, tenho muitos amigos por conta do judiciário mesmo na polícia. Sei que vocês cortam um dobrado, o número de efetivo de vocês não daria nem para nada comparando com as necessidades que nós temos aqui no estado. E aproveitando o gancho do professor Marcos, em ano eleitoral isso fica uma loucura, inclusive também, né, pesa para todo mundo, seja aí nos cursos de formação, seja na segurança pública ou quem quer que seja. Então, assim, deixo aqui o espaço para vocês. Pelo que eu entendi também, a Larissa acabou de defender, isso foi fruto do mestrado dela. Minha recomendação, você fala com muita propriedade, com muito amor, transparente no que fala, e isso é muito importante para a gente na pós-graduação, porque não basta só ter os desafios da pós-graduação, se você não gostar do tema, é realmente 32 vezes mais desafiador, né? O número que eu estou tirando aqui, aleatório. Pelo que eu estou entendendo também, Karine, o seu trabalho também tem aí alguma continuidade. O professor Marcos deu a sugestão aqui, né, que vão ter outras turmas, quem sabe a gente cresce com essa pesquisa, essa investigação. E aí eu vou fazer aqui um advogado, né, quem sabe com um pouco de viés de gênero, para a gente aprofundar essa pesquisa. No caso da Charlene, talvez com um perfil etário, para a gente também fortalecer algumas políticas públicas e de forma geral, a sociedade com esses nossos achados da pesquisa, né? A gente precisa alcançar esse pessoal para entender que a academia não é longe das demandas sociais do mundo real e que a gente está aqui para contribuir, seja na pesquisa, seja, no caso da Karine, muito enfaticamente colocado, que é uma demanda muito empírica, que a gente consegue ver definitivamente. No caso da Charlene, tem tanto o público interno como o público externo da polícia na utilização dos boletins eletrônicos. No caso de Larissa, nem se fala, porque assim, se a gente não regular, não gerar transparência e controle nos processos de inovação do poder público, a gente fica engessado enquanto sociedade, que afinal, no fim do dia, é sobre isso, né? Todos aqui estamos tentando melhorar uma qualidade social para os nossos próprios fazeres e atividades acadêmicos ou de vida real, né? Meu agradecimento para vocês. Eu vou deixar que vocês comentem aqui alguma coisa, falem de vocês,
eventualmente deixarem os contatos no chat, pode ser talvez um interessante, porque se alguém achar que a pesquisa tem a ver um com o outro, de repente fazer um match aí para uma publicação, tá? Nós temos 5 minutos. Vou aproveitar enquanto o pessoal coloca ali no chat, né, parabenizar os apresentadores do trabalho, foi bem interessante, consegui acompanhar desde o início. E, né, comentar um pouco do nosso programa aqui, o PPG-ADM da Unicentro, é um programa profissional, completou 10 anos esse ano agora, estamos com vias de aprovar o nosso doutorado profissional, e a gente tem buscado focar justamente no priorizar esses trabalhos que tenham uma aplicação prática, que tragam um resultado efetivo, que contribuam efetivamente na sociedade. Não que os acadêmicos não contribuam, mas normalmente o acadêmico ele demora um pouco mais para ser aplicado, né? O profissional ele tem essa perspectiva de ser mais aplicado. E esse projeto que a Karine está desenvolvendo é justamente uma dessas parcerias que a universidade tem com a fundação e a fundação com os municípios, que demandou, né, que a gente fizesse esse acompanhamento para que não fique, né, uma sensação de que está sendo investido dinheiro e não se saiba, né, se está tendo resultado ou não, né? E o investimento é considerável, porque foram 30, na primeira turma, 30 bolsas para alunos de graduação e de ensino médio, na segunda turma foram 35, se não me engano, não me lembro agora de cabeça, fora os recursos investidos ali nos professores que foram dar o curso e alguns outros recursos disponibilizados, então foi um investimento bastante grande e a ideia é que esse trabalho venha a contribuir, né, para que essa, essa iniciativa tenha continuidade, né? Que a gente não, por falta de informação, descontinue um programa que é bem interessante. Em relação à questão de gênero, como a gente conhece aqui a localidade, o município é pequeno, né, em comparação com o nosso município aqui, tem quase 200 mil habitantes, lá tem 30 e poucos mil habitantes, ainda a participação feminina é um pouco mais restrita em municípios menores, né? Então, acredito que aqui, se esse mesmo curso fosse ofertado aqui em Guarapuava, nós possivelmente teríamos aí quase meio a meio de homens e mulheres. Mas lá, pela característica do local, eu acho que a questão das meninas querer fazer o curso é um pouco restrito. Mas vamos ver, de repente, uma outra modalidade de curso, se isso se confirma ou não. Alguém quer mais dar final words aqui? Marcos, obrigada pela gentileza. É um prazer estar aqui conduzindo também. Doutorado profissional, acho que deve ser massa também. Aí ficou convite para todas as meninas que terminaram o mestrado profissional aqui em Ingratá. Alguém quer mais dizer alguma coisa? Nós temos exatos 3 minutos. Eu tô aqui, por que eu tô indo sair? Porque tá tendo o coffee break do Emprade, só pro presencial. Você que não veio no presencial, tá tendo um coffee break. Não é só o coffee break, olha só, ai, que maldade, né, fazer isso aqui, tá? Mas a nata do pessoal que tá aqui, muito legal. Então, quem puder, no próximo ano, pode vir no Emprade presencial aqui na USP, na FEA USP. Eu não sei se vai ser na FEA USP, provavelmente. Tá? Mas bem legal, está sendo importantíssimo. Eu tenho que correr, que eu tenho que falar com tanta coisa. Muito legal aqui o network. Né? Você fala com um, fala com o outro, e você vai ver que provavelmente no Enampad, que vai ter agora em Florianópolis, está toda a turma de novo, então faça. Primeiro, parabéns por ter participado do congresso, participem mais, os congressos são importantes. Network, na academia sozinho é muito difícil. Tá? Se você vê alguém que publica bem, que tem uma ascensão, geralmente é network. Então, bom evento para todos vocês. Gente, então, com essas palavras do Marcos e essa inveja, porque eu vou entrar em aula daqui a 1 minuto, até 10h40, também para uma pós-graduação, mas graças a Deus online. O online nos favorece isso, né? Não tem o networking lá presencial, mas a gente faz aqui da nossa forma, e aí com os LinkedIn, os telefones, contatos aqui, desejando para vocês umas excelentes pesquisas. E
bom futuro acadêmico para todo mundo, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, Pamela, por ser host aqui da gente. Se vocês puderem, se tiver alguma forma também de avaliar a minha condução, seria interessante, parecendo a blogueira agora, né? Mas para o Congresso ficar sabendo. Obrigada, Pamela. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau.